onde vão ser ouvidas a vítima, as testemunhas, no final o autor do fato. Nós vamos ter uma audiência concentrada, depois eu vou ter os debates orais, 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, e finalmente eu vou ter a decisão, a sentença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu não posso, quando for TCO, crime de menor potencial ofensivo, se eu não posso lavrar, não se lavra o flagrante e nem se arbitra a fiança, não cabe os dois, nem o flagrante nem a fiança, qual é a hipótese em que cabe? Se ele se recusar a assinar esse compromisso aqui de comparecer à audiência preliminar. Aí eu posso lavrar o flagrante. Tá bom? Ok. Entenderam? Fácil. Cuidado. Porque 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Quem pode efetuar a prisão? Bom, prisão em flagrante, gente, pode ser efetuada por qualquer pessoa. Quando eu falo por qualquer pessoa, significa qualquer cidadão que presencie um crime sendo praticado em flagrante delito. As pessoas podem, faculdade, e as autoridades devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Professor Franklin, existe crime de resistência contra uma pessoa do povo que vai prender uma pessoa em flagrante delito? Não, porque a resistência só ocorre quando o agente age com violência ou ameaça contra funcionário público que está executando a ordem. Tá? Professor, e se nessa reação ele reagir à pessoa que está prendendo ele em flagrante delito e lesioná-la, a sua integridade física? Ele vai responder pela lesão corporal, evidentemente, mais o crime que ele praticou, que ensejou o flagrante delito. Deu para entender isso? Então, nós, pessoa do povo, podemos e as autoridades devem, não é uma faculdade, eles têm obrigação de efetuar a prisão, tá? Tudo bem? Até aqui? Quem pode ser preso em flagrante? Em princípio, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante delito. Existe regra. Qualquer pessoa que pratica um crime ou acaba de praticar pode ser presa. Mas não podem ser presos em flagrante delito. Primeiro, presidente da República. Autoridade máxima da nação não pode ser preso em flagrante delito. Aqueles que gozam de imunidade diplomática. Qual a diferença entre quem goza de imunidade diplomática e o agente consular? É que o agente diplomático goza de imunidade em relação à prisão, que representa o país a nível político. E o agente consular não goza de imunidade de jurisdição, porque representa o país a nível comercial. Tá? Só quem goza de imunidade é o diplomata. Também o autor de acidente automobilístico culposo, desde que preste socorro à vítima. Está previsto no Código de Trânsito. Se a pessoa praticar um acidente culposo, não é doloso, por dolo eventual, culposo, e ele socorrer a vítima, ele não poderá ser preso em flagrante. Está previsto na lei. E também aquele que se apresenta espontaneamente perante a autoridade. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Professor Franklin, me diga aí. O cidadão se apresenta perante a autoridade, né? Suponhamos, ele está sendo perseguido. Enquanto não cessar a perseguição, ele continua em flagrante. Então, uma pessoa praticou um crime em Altamira
E Altamira é o terceiro maior município do mundo, como eu já disse aqui. Mas de Altamira até a fronteira, lá embaixo com Mato Grosso, dá mais ou menos 5 dias de viagem. Por dentro da mata. Então a polícia está perseguindo o cara. Muito bem. Enquanto não cessar a perseguição, a pessoa está em flagrante delito, beleza? Mas a polícia perde o cidadão. Ele se mete lá por dentro de um matagal, sobe uma montanha, sei lá. Se desvia da polícia. Muito bem. Ele vai para a sede do município e se apresenta espontaneamente perante a autoridade. Pergunta: a polícia pode prender em flagrante? Não, porque acabou o flagrante. Beleza. Todavia, se tiver sido decretada uma prisão preventiva contra ele, quando ele aparecer na polícia lá para se apresentar espontaneamente, ele pode ser preso? Sim, porque tem uma prisão preventiva decretada. Então, cuidado. Ele não será preso em flagrante, mas ele poderá ser preso pela prisão preventiva, pela prisão temporária. Bom, autor de infração de menor potencial ofensivo, salvo se recusar a assumir o compromisso de ir a juízo, não pode ser preso em flagrante. Nós já vimos aqui. As pessoas que têm prerrogativa de função não podem ser presas em flagrante, salvo se for crime inafiançável. E aí eu incluo deputados, senadores, magistrados, promotores, prefeitos. Todas as pessoas que têm foro por prerrogativa de função só poderão ser presas em flagrante se o crime for inafiançável. Parlamentares, juízes, promotores só podem ser presos em flagrante em caso de crime inafiançável. Advogado, no exercício da profissão, só pode ser preso por crime inafiançável. E aqui discuta-se uma questão interessante. O advogado, no exercício da função dele, quando redige alguma coisa em termos de defesa, não pratica nenhum crime, porque é o ius defendendi. Então, ele não ofende a honra de ninguém. Mas um advogado, por exemplo, não tem o direito, no exercício da função, de matar ninguém, de desacatar o juiz, ou desacatar o promotor, ou desacatar o defensor, ou assistente de acusação. Portanto, ele pode extrapolar da sua função e será responsabilizado na forma da lei. Restrições à prisão em flagrante delito. Também gostaria de ressaltar essa exceção aqui, que é a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação. Quando a ação penal for pública incondicionada, eu não preciso de nenhuma condição de procedibilidade. Portanto, a prisão em flagrante não precisa de nenhuma condicionante. Todavia, quando eu tiver uma ação penal privada, cuja iniciativa é do ofendido, através de uma queixa, ou uma ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, só haverá a prisão em flagrante, tá? E o recolhimento ao cárcere se houver o preenchimento da condição de procedibilidade. Na ação penal privada, o consentimento da vítima. Na ação penal pública condicionada à representação, a representação do ofendido. E na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a requisição do ministro da Justiça. Ainda sobre as restrições à prisão em flagrante. Nesse caso, se o autor do crime está preso, em caso do querelante querer mantê-lo preso, deve oferecer a queixa em 5 dias. Por que, professor Franklin, ele tem que oferecer a queixa em 5 dias? Por quê? Ninguém sabe. Valendo meio ponto para a prova. Ainda não se mexeram, valendo 1 ponto para a prova. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, ninguém sabe. Respondo. Por quê, gente? Nós temos prazo para o oferecimento da ação penal se a pessoa está presa, se a pessoa está solta. E a polícia tem prazo para a conclusão do inquérito se ela estiver presa e se ela estiver solta.
Então, estando a pessoa presa e se tratando de um crime de ação penal privada, iniciativa do querelante através de queixa, ele deve oferecer no prazo de 5 dias. Porque se ele não oferece ação penal no prazo de 5 dias da data em que ele recebeu o inquérito, a prisão passa a ser ilegal. Porque a ação penal não foi ajuizada no prazo correto. Este prazo não reduz o prazo decadencial de 6 meses. O prazo decadencial de 6 meses é o seguinte: na ação penal privada, da data em que ele tem conhecimento do crime, ele tem 6 meses para ajuizar a queixa. Se ele não ajuizar a queixa nesse prazo, ele vai decair do direito de queixa, ele não vai poder mais ajuizar a queixa, tá? Então, lembrando, quando for ação penal privada, 5 dias para oferecer a queixa, e ele tem 6 meses para oferecer a queixa sob pena de decadência. Bom, legítima defesa e prisão em flagrante. Um aluno me perguntou o seguinte: professor Franklin, eu devo, como policial, lavrar a prisão em flagrante mesmo se a pessoa estiver em legítima defesa? A resposta é sim, tá? Comprovado uma legítima defesa, deve-se lavrar o auto de prisão em flagrante? Sim, deve-se lavrar o flagrante. Mas evidentemente que esse flagrante vai ser remetido ao juiz e o juiz vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança para ele. Porque se ele está albergado por uma excludente de ilicitude, só para fazer uma pergunta análoga, se ele estiver comprovada uma excludente de culpabilidade, eu devo lavrar a prisão em flagrante? Ele praticou o fato por erro de proibição? Também. Lavra-se o flagrante, deixa que o juiz analisa se houve a excludente de culpabilidade para relaxar a prisão. Porque quem relaxa é o juiz. Então, a minha obrigação como policial é lavrar a prisão em flagrante. Modalidade de prisão em flagrante. Eu tenho prisão em flagrante próprio ou verdadeiro, flagrante impróprio ou quase flagrante e flagrante presumido ou ficto. O flagrante próprio ou verdadeiro ocorre quando o crime está ocorrendo ou quando acaba de acontecer. Então, no caso dos 2 adolescentes que pegaram a moto e subtraíram a bolsa da senhora, eu tinha um flagrante próprio ou verdadeiro, porque ele tinha acabado de acontecer, tá? Também é próprio flagrante em crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Professor Franklin, quer dizer que crime permanente, se a pessoa for pega, mesmo depois de algum tempo, eu posso lavrar o flagrante? Sim. Exemplo, no outro boque que eu peguei alguns dias atrás, 2 adolescentes eram receptadores de uma moto que havia sido subtraída. E esses adolescentes estavam lá charlando alto, né? Eles gostam de charlar alto com a moto. Lá na orla de Coraci. Eis que a polícia chegou, localizou que a moto era subtraída, era objeto de furto, e prendeu os 2 adolescentes. Podem eles ser autuados em flagrante de ato infracional? Sim ou não? Sim, porque a receptação é crime permanente. Consumação se prolonga no tempo. Outro exemplo. Suponhamos que os policiais, né, são informados que uma quadrilha sequestrou o Alírio. Imagine, esse rapaz, ele tem cara de milionário. Você olha para ele, né, pensa logo que ele é empresário, homem cheio do dinheiro. Pararam lá na frente da casa dele deu sopa lá, pegaram ele e levaram para o cativeiro. O Alírio passa, então, 90 dias no cativeiro. E aí a polícia investiga e consegue achar o cativeiro, estoura o cativeiro. A polícia pode prender os sequestradores do Alírio que estão praticando extorsão mediante sequestro em flagrante delito? Sim, porque a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Tá bom? Beleza pura?
Flagrante impróprio ou quase flagrante ocorre quando o agente é perseguido logo após vir a ser preso. Esta perseguição deve ser ininterrupta. Não há limite temporal desde que não pare a perseguição. O cara praticou um crime em Altamira, na sede do município, e foge. A polícia atrás dele no mato. Vão perseguindo ele até a fronteira com Mato Grosso. Tranquilo. Se não houver interrupção da perseguição, está em flagrante. Prendeu 5 dias depois, não interessa. A polícia estava perseguindo ele. Houve interrupção da perseguição, acabou-se. Flagrante presumido ou ficto ocorre quando o agente é encontrado logo depois com arma ou instrumento do crime. Atenção! Ele não estava praticando o crime, não havia acabado de praticar, mas ele é encontrado em circunstâncias que se presumam seja ele o autor do crime. Flagrante presumido. É flagrante? É. Pode ser lavrado? Pode. Bom, o Supremo já decidiu que 2 horas é logo depois. Se é logo depois, não se trata de flagrante presumido, se trata de quase flagrante, que é a hipótese anterior, tá? O logo depois, 2 horas depois, é hipótese de flagrante, quase flagrante. Bom, algumas espécies de flagrante que caem na prova da OAB em concurso público. Nós temos aqui no CP, em leis esparsas, também algumas espécies de flagrante. As mais famosas são essas. Flagrante provocado ou preparado, que se dá quando o agente é induzido ardilosamente a praticar o fato. Então eu tenho a seguinte situação. O policial quer enquadrar aquele cidadão num tráfico. E ele então força a barra para que aquele cidadão venda uma droga para ele. Essa forçação de barra é o que a gente chama de flagrante provocado ou preparado, tá? Você está forçando a barra para que aquela pessoa seja enquadrada no tipo penal que tu queres. Ele te vende a droga e tu autuas ele em flagrante. O Supremo Tribunal Federal considera esse tipo de flagrante inválido. Não cabe, não é possível. É um flagrante ilegal. Flagrante esperado se dá quando se sabe previamente do crime e espera-se a conduta para se efetuar a prisão em flagrante. Aqui é diferente. Aqui a polícia fez um sistema de escuta ambiental, ou escuta autorizada, né? E sabe que um grande carregamento de droga vai chegar naquele local. Nesse dia, a polícia monta um esquema, fica de tocaia. Quando chega a droga, eles então fazem a batida policial e prendem todo mundo em flagrante delito. Flagrante esperado. O flagrante esperado é legal, é válido e é homologado pelo Supremo e pelo STJ. Na próxima aula falaremos das prisões, medidas cautelares e liberdade provisória, parte 3. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?